Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos entrevistar a terapeuta aromatóloga Rita De Seta, que vai falar sobre leitura da borra do café, que, minha gente, é muito mais do que a gente imagina. É muito mais do que eu imaginava. Vai falar tudo aqui para a gente. Mas antes, vamos falar da Odara, nossa clínica maravilhosa, que fica em Pinheiro, São Paulo, que eu vou sempre quando eu estou em São Paulo, que todo mês eu estou em São Paulo, todo mês eu estou na Odara, fazendo meus tratamentos estéticos, energéticos. A Odara, ela ajuda justamente o que eu sempre falo aqui, a parte extrafísica e a física. A gente faz terapias holísticas, o reiki, barra de axis, tem parte de funcional também, de exercícios terapêuticos, fisioterapia, estética de face, botox, preenchimento, um monte de situações, um monte de coisas, um monte de profissionais maravilhosos na Odara. E lá você tem 20% de desconto em todo o tratamento, na clínica de Pinheiros. Porque a Odara tem no Brasil todo, tem várias Odaras. Só que na clínica de Pinheiros, eles são nossos parceiros aqui do canal, e eles dão 20% de desconto para os nossos ouvintes, tanto o da Paranormal.plus, quanto aqui do YouTube, botando o desconto de 20% no cupom GUTA20. Então, aproveita essa oportunidade de fazer seu tratamento numa clínica muito maravilhosa, que tem vários tratamentos e profissionais de alta qualidade. Eu recomendo super, e eu também vou lá, né? Adoro a Odara. E agora vamos trazer a Rita. Rita, minha querida, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, eu não dou entrevistas. Eu estou dando entrevista para você, porque você é minha amiga. Oh. Você foi apresentada pela Luciana Dias, que eu amo. Mas espero que eu consiga esclarecer algumas coisas, porque na realidade eu sempre trabalho por indicação, né? E estou feliz de estar aqui com você. Oh, minha amiga, estou super honrada, muito obrigada. Você é maravilhosa. Gente, a Rita é uma pessoa assim, que foi apresentada pela Lu, que é uma grande amiga também. E a gente se conectou de primeira, não foi, Rita? Altas conversas. Eu fiz, ela fez para mim a leitura e eu fiquei assim, chocada. Eu digo, nossa, Rita, isso é muito conteúdo, isso é muita coisa. As pessoas não conhecem com essa profundidade a leitura da borra do café, como existe uma conexão muito mais além do que a gente imagina, né? Precisava expor isso para as pessoas, de uma pessoa como você, que tem um conhecimento muito grande, né? Inclusive, me fala de você. Eu queria que você inicialmente falasse sobre você, como é que você iniciou essa jornada da sua vida e está nessa fase de grande ensinamento e passar conhecimento para as pessoas e poder fazer esse trabalho tão maravilhoso que você faz hoje. Como é que foi sua jornada e como é que você começou nesse processo aí para chegar na leitura da borra do café? Bom, eu acho que como muitos terapeutas que tem por aí, eu era muito cética, não em Deus, mas cética nas terapias holísticas, mas eu fiquei doente, né? Eu era doente desde os 15 anos, eu sofri erros médicos, perdi um rim aos 30 anos, eu quase morri. Na realidade, foi um cirurgião pediátrico, o Cláudio Luiz Pelarigo, cirurgião do meu filho, que acabou descobrindo que meu rim tinha simplesmente necrosado, eu podia morrer. E depois que eu operei, eu fiquei com um problema inexplicável no outro rim que não tinha problema. Aí minha irmã me levou para fazer terapia. Eu me apaixonei pelo assunto, só que eu queria algo mais científico. Então eu estudei 5 anos de aromatologia e aromaterapia, não era como é hoje. Na época só existia na Associação Brasileira de Aromaterapia. E lá a gente fazia química, não era um cursinho. Você se aprofundava principalmente em química. Isso me fascinou, né? Eu fiquei lá por anos, fiz 2 anos de especialização, depois eu fiz 2 linhas da psicologia, porque eu queria ir para a área de clínica. Depois disso,
né? Essa medicação errada que eu tomei por 15 anos fez estourar minhas retinas, eu sou deficiente visual. Hoje eu sou uma cega que enxerga, né? Então eu faço algumas coisas. Eu já estudava especiarias, tinha óleo essencial à minha disposição. Quando os médicos, que foram vários, falaram que eu não tinha possibilidade de enxergar mais, eu fui testando coisas em mim. Paralelo a isso, né, eu tive um namorado com 18 anos, né, porque isso foi aos 30. Com 18 anos eu tive um namorado egípcio e a avó dele era egípcia e não sei por que motivo ela me ensinou a ler na borra do café. Na realidade eu tive uma iniciação, tá? Eu sou muçulmana, de uma linha espiritualista, porque as outras linhas não usam a borra do café. Na realidade, isso é um costume tribal, tá? Existiam muitas tribos árabes e ela me ensinou a ler de várias formas, porque ela também viveu na Grécia, então eu leio a borra grega, a turca. Ela era uma mulher de grande conhecimento e foi isso que aconteceu. Né? Eu fui iniciada, mas não usei por anos, tá? Quando eu me tornei muçulmana, porque isso estava na minha alma já, eu também me converti com um sheik, né? Sheik é que a gente fala sheikh, é um líder espiritual, tá? E lá na linha espiritualista existem muitos conhecimentos. A gente acaba interpretando sonhos, a gente dá passe que se chama Ruqya, é um passe com água. Então é uma linha totalmente diferente do islamismo. E aí eu já estava me aprofundando na borra do café. A borra do café, ela é assim, você tem que ser iniciada, tá? Porque ela não é um oráculo. Não é um oráculo. Então não adianta perguntar nada para a borra. Não adianta. Né? A gente, quando faz a borra, a gente pensa na evolução daquela pessoa. O que vai ser importante para aquela pessoa. Então, ela é extremamente espiritual. O café é um veículo de limpeza, a gente usa especiarias também. Cada especiaria tem uma finalidade, né? Nós lemos numa xícara, olha, vê se dá para pegar. Tá vendo? Uhum. Olha, ela tem uma linha dourada, que é a linha de 1 ano, tá? Essa xícara não é brasileira, obviamente. Então, o que acontece? Nós fazemos uma preparação, eu tomo banho, eu faço oração, e eu uso técnicas para ler, a técnica de psicologia, que é Gestalt, e também uso a simbologia árabe, que eu aprendi, né? E dentro disso, você vê uma história. Então, por exemplo, você não me perguntou nada, né? Nós lemos, a gente fez uma conexão, ali é impressa a tua energia. No fundo da xícara, ele fala do passado, aquilo que neste momento, neste exato momento, está sendo uma trava na sua vida, né? E isso vai ser limpo durante 21 dias. Quanto mais para frente, a gente baseia pela linha dourada, ó, tá vendo? Então eu falo, por exemplo, assim, Guta, daqui mais ou menos 2, 3 meses, daqui mais ou menos, aquilo está na linha do seu destino. É o que os árabes chamam de maktub. Está escrito no livro da vida. Então, o que você combinou antes de vir para cá? Lógico, você tem o livre-arbítrio de retardar isso, de adiantar,
mas está escrito no livro da sua vida, né? Então, durante esses 21 dias, esse café vai limpando, né, aquela história sua e o que está ali de trava naquele momento, e depois você pode até fazer outra, se desejar, não tem problema. Mas não é adivinhação, tá? É uma ciência mesmo, onde você usa os elementos que você tem para interpretação, as simbologias, e é óbvio que isso é muito espiritual e você precisa ter uma inspiração de Deus muito forte. Por isso que existe um ritual, né? E esse ritual, o meu ritual, ele é um ritual de banho e de oração, né? Para que eu seja instrumento para a evolução daquela pessoa, né? Porque é essa a finalidade. E ela é terapêutica. Por que ela é terapêutica? Porque ela vai lá no seu inconsciente, na área mais profunda do cérebro, para limpar aquelas memórias que estão travando, seja ela de medo, de ansiedade, de trauma, de abuso, seja lá o que for, tá? Então, ela é bem terapêutica e ela é de orientação. Eu não faria nada que não fosse terapêutico, né? Ela esclarece muita coisa, leva para outra parte do cérebro, que é o seu consciente, e isso vai destravando sua vida, não só destravando sua vida, mas vai te deixando menos ansiosa, com menos medo, enfim, a gente usa como um instrumento terapêutico, mas deixando claro que, assim, você tem que ter uma iniciação, e essa iniciação, ela é espiritual, tá? Então, não é simplesmente como você vê por aí, cafeomancia com um oráculo, né? Não é assim, né? Porque... É totalmente diferente. Oi? É totalmente diferente, porque, assim, em geral, as coisas que você faz uma conexão são oráculos, né? O tarô, a maioria, né? Eu não sou especialista nisso, mas, assim, pelo que eu conheço, que eu ouço, os búzios, o cristal, até a própria frequência, né? O frequenciamento de pessoa com pessoa que tem uma energia que consegue captar e fazer uma leitura, muitas vezes é o oráculo que está sendo interpretado. Só que, no caso da sua leitura da borra do café, é completamente diferente. Por isso que me surpreendeu bastante. Porque, assim, eu fiz já uma leitura de linha do tempo, com uma pessoa que frequenciava e fazia leitura de linha do tempo. Fiz depois de você, se não me engano. E foi a mesma coisa. A mesma coisa que você falou. Então, de fato, você consegue ter um acesso ao tempo daquela pessoa, seja de vida passada ou até dessa vida, e ali você ressignifica. O legal é porque você não só vê e fala, como você falou, é terapêutico. Isso para as pessoas que vão em busca de cura, de ajuda, de até algo que a pessoa não entende nem por que existe, a parte da terapia é sensacional, porque acontece como... Até queria que você explicasse. É como se fosse uma solução daquele problema, é isso? Um destravamento? Na realidade, é o seguinte, a gente tem 3 áreas no cérebro. O nosso consciente, que é o que a gente está conversando agora. Eu tenho consciência dos meus problemas, das minhas mazelas, né? O subconsciente que a gente traz é um registro, é um sistema límbico. Esse registro, essa caixinha, ela guarda informações como medo. O cérebro, ele tem uma capacidade incrível. Eu queria ser neurocirurgiã, tá? Então, eu gosto muito dessa área. De certa forma, você viu? Energeticamente é neurocirurgiã. Então, Energeticamente, você opera lá. Pois é. Então, assim,
nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de guardar o negativo. Então, vamos supor, hoje você sofreu um trauma de queda de altura, né? Ou, por exemplo, como eu tive, o avião deu um problema, né? Aí você registra aquilo negativo. E aí passa. Só que está registrado no cérebro, no sistema límbico. Aquilo vira um medo que você não sabe explicar, nem lembra. Às vezes é na infância, às vezes é um trauma de vida passada. Por exemplo, meu filho mais velho, ele desde pequenininho, a gente levava ele no parque de diversão, né? A menor altura para ele, o menino ficava roxo. Ele tinha um medo absurdo. A gente teve que descobrir o que era isso, né? Existem coisas muito profundas, né, que estão registradas ali emocionalmente falando. E existe um outro registro, que esse é um registro de alma, numa parte muito profunda do cérebro, que é o inconsciente, né? E esse inconsciente a gente não tem como acessar, a não ser que a gente tenha um instrumento. Eu não gosto de especulação. Eu tenho técnicas de regressão com guache, tudo, mas para determinado assunto. Eu acho que não adianta você especular absolutamente nada, né? Deus já tirou essa memória, que é para a gente evoluir. É lógico que se a ciência hoje ela evoluiu num ponto que eu consiga descobrir alguma coisa para o meu bem-estar e para a evolução, isso é maravilhoso. Aí sim, por exemplo, eu tenho síndrome do pânico, então vamos usar a borra ou o guache para fazer uma regressão, seja uma regressão que vai dar na sua infância, no útero ou em vida passada, não importa, para purificar isso do seu cérebro, apagar esse registro. Na realidade, a função é apagar. Nada, isso é ciência, nada apaga do seu cérebro com menos de 21 dias, tá? É um tempo que é determinado, houve estudos sobre isso, então ele é para isso, ele é para te ajudar nas suas questões, né? Nesse sentido, eu vou te dar um exemplo do meu filho. Meu filho, ele tem hemoglobina alta, tá? E aí acharam que era uma doença grave, policitemia vera, fez exame genético, não era nada disso. E o meu filho, ele tem assim, ele é muito corajoso para tudo. Então, assim, ele também queria ser médico, né? Então, ele ganhou até desse médico, ele ganhou uma pinça cirúrgica, né? Então, ele cortou o pé, ele mesmo deu um ponto falso, aquela coisa toda. Só que ele não suportava tirar sangue desta veia aqui do braço, tá? E a gente não sabia por quê. Ele ficava ele tinha convulsão, para você ter uma ideia. Nossa, do pavor que ele tinha. Aí descobriu-se o seguinte: o Arthur foi cobaia de uma experiência, né, que hoje é até feito, uma experiência na Alemanha, né, para criar superatletas. Então, tirava-se o sangue da veia e injetava no músculo. Isso sobe a hemoglobina. Atletas de explosão hoje, né, pessoal, eu fui atleta, eu sei disso, atletas de explosão dessas corridas de 100 metros, 50 metros, eles usam essa técnica. Eles aplicam depois no músculo, aumenta a hemoglobina, você tem maior oxigenação, então você tem uma explosão maior. Então, concluiu-se que ele trouxe essa experiência para essa vida, a hemoglobina dele
Não é problema, ela é alta, não é doença, tá no registro dele. E depois que se limpou isso, parou o medo de tirar o sangue. Tanto que quando a hemoglobina sobe muito, hoje ele doa sangue e tá tudo certo, né? Então você vê como tem coisas que atrapalham, né? Mas não foi uma especulação, a gente precisava resolver o problema. Então eu vejo assim, a gente só acessa essas coisas não por especulação, e sim porque a gente está com algum tipo de problema. Existem as borras dirigidas, tá? Então, a gente não pergunta nada, mas, por exemplo, eu preciso de orientação profissional, estou numa transição de carreira. Eu preciso... Meu relacionamento não vai bem. Não tem essa de trazer o meu amor, tá? A borra não faz isso. Mas ela orienta, né? Então, e ajuda muito, tira bloqueio. Eu tenho uma cliente que ela faz borra de café periodicamente. E ela não conseguia engravidar, tá? Ela estava com um diagnóstico médico que não dava, ela tinha feito inseminação, não deu certo, enfim, nada dava certo. Aí a gente fez a borra de café. Eu falei para ela assim, você está grávida e vai ter esse neném em novembro, mais ou menos novembro. Aí ela falou, ela me chamou de Ritinha, ela falou, Ritinha, desculpa, você errou feio. Eu vim do médico ontem e não existe a menor chance de eu engravidar. Eu falei, tá, já tinha sido tirado um obstáculo. Realmente passaram-se uns dias, ela me manda 6 horas da manhã uma foto com o exame positivo. E a criança está aí, nasceu em novembro. É porque tinha que acontecer. No tempo que era para acontecer, né? Ela estava com bloqueio. Como ela tinha feito já algumas borras, aquilo foi tirando. Foi limpando. Foi limpando. Aí, quando eu li a última, eu falei, gente, ela já está grávida. Nossa, essa é a maior prova, Rita, que o poder da mente, né? Novamente, eu sempre falo, o poder da mente é tudo. Ok, tá no seu subconsciente, você não sabe, mas se você tem recursos, procurar pessoas que possam fazer essa leitura, que possam verificar essa parte de outras vidas, dessas crenças que ficaram, desses sentimentos que bloqueiam sua vida hoje, agora, seja dessa vida de outra vida passada, que prejudica a sua vida de hoje. Gente, pelo amor de Deus, se você vê que alguma coisa não está andando, está dando errado, procura uma pessoa feita a Rita, porque consegue fazer essa verificação, essa análise e essa limpeza para o resto fluir e organizar direito na sua vida, porque é uma frustração muito grande você não conseguir fazer coisas que, teoricamente, você poderia fazer. E é o poder da mente. O subconsciente, com aquele registro, manda um comando para o corpo físico aqui presente nesse planeta, nessa matéria, e você não consegue fazer aquilo ali. Ou você não consegue fazer, ou você tem de fato uma doença, ou uma característica física, ou um bloqueio físico que impede que faça uma criança ali naquela pessoa, ou uma característica como seu filho, que não é doença, mas é uma característica um pouco fora um pouco do padrão, mas que é totalmente normal, porque está no registro dele, do subconsciente, que manda para o corpo. Não, a gente é uma máquina, amiga. Não tem como, né? A conversa vem, a gente é máquina. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo meu, tá? Eles me estudam aqui na Bahia. Eu fui uma semana seguida, porque assim, eu sou de São Paulo, como você sabe. Eu comecei a voltar a enxergar, né? Eu fiquei, na realidade, com 3% da visão periférica esquerda. Primeiro eu tive os derrames na vista direita, depois na esquerda. Bom, cientificamente existia uma explicação, porque eu tomei uma medicação durante 15 anos chamada streptomicina, que podia me deixar cega e surda, tá? Eles me diagnosticaram totalmente errado, com
com tuberculose renal. E minha amiga é destino, porque não foi SUS, tá? Meu pai gastou os tubos. Eu fui até num médico estrangeiro, tá? Europeu. Todos erraram. Todos. No eixo Rio-São Paulo, o que você imagina de urologista e nefrologista, eu passei. Chegou na hora que o médico falou assim, vão processar? Eu falei, qual deles? 15 anos. Entendeu? E aí eu tive, durante 15 anos, erros médicos com o meu rim direito. No eixo Rio-São Paulo, eu passei em todos nefrologistas, urologistas, do convênio particular, até um estrangeiro, tá? E todos erraram. Essa medicação, ela podia me deixar cega e surda, tá? Então, o que aconteceu? Eu acabei, né, perdendo o rim, tudo bem, e depois eu perdi a vista direita em 2000 e depois a vista esquerda quase total em 2003. Bom, eu passei até no médico americano, eu passei em um monte realmente de profissionais. Esse médico americano, ele é um médico que ele trabalha com erradicação da cegueira no Brasil. No Brasil não, na África. E ele não me cobrou, tá? Por que ele não me cobrou? Ele não cobrou porque ele disse que eu nunca mais ia enxergar. Então, todos que eu passei falaram que eu nunca mais ia enxergar. Ok. Então, simplesmente, né, a gente tem que entender que a nossa mente, ela faz coisas extraordinárias mesmo. Eu fui testando as coisas que eu conhecia, porque eu não tinha nada a perder. Lógico, a minha fé, eu acho que a fé é tudo, tá? Eu fui para a mesa de cirurgia praticamente morta, eu falei, eu não vou morrer, eu tenho 2 filhos, um era recém-nascido. Eu falei, não dá, não é minha hora. Então, pedi para Deus, né? Muito, muito, muito. E aí, né, é o que eu falo, a fé, ela é muito importante na minha vida, né? Bom, como você sabe, eu sou de São Paulo, né? Quando eu comecei a voltar a enxergar, os médicos falavam assim para mim, sua lente, seu grau é mais ou menos 25, mais ou menos. Nossa Senhora. Então eu usava a lente, né, que ela equivale a menos 17, que é miopia. Quando eu cheguei na Bahia, eu falei, bom, preciso comprar lente, vou passar no oftalmologista. Aí o oftalmologista olhou, ele falou assim, você pode voltar amanhã? Eu falei, posso, vou dilatar a sua vista, sua pupila. Eu falei, tá. Aí ele olhava assim, você via que ele estava estranho. Aí ele falou assim, você pode voltar amanhã de novo? Eu falei, posso. Aí já tinha uma junta médica. Ou seja, eu não tenho mais retinas, a não ser os 3% periférico esquerdo. Então, concluiu-se que eu tenho uma área do cérebro, tá? Que ela desenvolveu, que é a glândula pineal, porque a pineal ela é responsável também por algumas imagens se formam lá, e expandiu-se a minha memória visual, tá? Então, tudo bem. Eu não procuro muita explicação também, não, tá tudo certo, eu estou enxergando e é isso que interessa. Lógico, a falta da visão física, nada é por acaso, expandiu muito minha visão espiritual. Isso me ajudou muito com a borra do café. Olha que interessante. Tem que passar por isso, né? É incrível a vida. A gente tem... eu, na realidade, eu era publicitária, né?
eu era produtora de elenco e eu só fui estudar essa parte terapêutica porque eu fiquei doente. Só por isso. Né? Você vê que tudo na vida da gente tem um motivo. Né? Porque eu estava na minha zona de conforto. Eu quis ser neurocirurgiã, eu quis ser psicóloga. Mas aí eu falava, mas eu já sou publicitária. Então, né? Então, o destino me levou a isso. Agora, olha que interessante. Aí eu fui me aprofundar para saber o porquê do problema da visão. Tudo bem, você explica com o uso da streptomicina? Sim, mas isso era uma possibilidade. Não era uma sentença, você vai ficar cega. Eu podia ficar cega ou surda, tá? Aí eu fiz uma técnica, uma regressão muito forte, tá? Eu fiz com uma turca e foi muito interessante porque eu lembrei. Quando eu era criança, eu não fiz o pré, eu entrei direto na primeira série, porque minha mãe alfabetizava a gente em casa. Eu entrei com 6 anos de idade no primeiro ano. E eu sou baixinha, tá? Eu tenho 1,60 m, fiz ginástica artística, fiquei pequenininha. Mas para a época eu era grandona. Então me colocavam lá no fundo. E a freira, eu estudei num colégio francês, eu demorava para anotar, eu tinha uma dificuldade, né, até de concentração. Eu tinha dificuldade de concentração, mas eu tinha dificuldade para ler na lousa. Então, eu era lenta, né? A dificuldade de concentração, aos 40 eu descobri que eu sou TDAH, tá? Então, tudo bem. Mas, assim, eu tinha muita dificuldade. E aí a freira vinha, né? Eu tô com 59 anos. Sim, eu sou da época da palmatória, tá? Ai, que horror. Então eu apanhava. Ela me chamava de preguiçosa. Ai, que ódio. Né? Então eu tinha 2 problemas. Eu tinha uma miopia, que não era... Foi até ela que descobriu. No final do ano que ela se tocou que eu tinha problema de visão. Eu tinha uma miopia não muito alta, era tipo 2 graus, né? Quer dizer, isso para mim, gente, não é alta, tá? Para muita gente é alta, né? Para mim não é. E então eu apanhei o ano inteiro e ela falava para mim assim: se você contar para sua mãe, você vai apanhar mais ainda. Você imagina isso para uma criança de 6 anos de idade? Que horror. Eu tinha medo de ir para a escola, eu chorava antes de ir para a escola, porque eu sabia que eu ia apanhar, mas na realidade eu não estava enxergando na lousa. Entendeu? Eu tenho 2 graus de miopia. E eu comecei a perceber, porque quando eu sentava atrás na escola, eu já grande, no terceiro ano, já no final, eu percebia que quando eu sentava atrás eu não enxergava muito bem. Quando eu estava na frente eu não enxergava bem. Então eu percebi. E quando eu passei a usar óculos, eu tomei um susto, porque eu disse, nossa, as estrelas são pontos. Eu pensava que era borrado. Eu achava que todo mundo enxergava igual a mim. Eu achava que as pessoas de longe, como eu não enxergava. Porque para mim era o normal, então é difícil a gente identificar, porque para a gente isso é o normal, então achar que todo mundo era igual. Quando eu passei a usar óculos para longe, que eu vi. Uma criança de 6 anos, ela não tem noção. Eu só vi com 18, 17, 16, 17 anos. Você era criancinha, tadinha. Então, o que aconteceu? Quando eu tinha que... Principalmente quando eu tinha que escrever muito, eu comecei a bloquear minha visão. Isso adulta já. Porque a primeira vez que eu tive o derrame na vista direita, eu estava fazendo um trabalho de psicologia. Olha só. Então, toda vez que eu tinha que escrever demais, eu fui bloqueando.
Então, a minha mente foi causando os meus derrames. Olha que interessante. Muito. E tinha a ver com esse passado, né? Da freira que me batia. Olha só. Então, é importante você conhecer as coisas, porque foi a partir daí, junto com as coisas que eu usava, tá? Eu usei muita especiaria, tanto na alimentação, como eu fazia uns vibracionais para mim. A gente, né, eu sempre fiz parcerias, e hoje eu tenho uma parceria com uma farmacêutica em São Paulo, na farmácia Hahnemann em Moema, né, com a doutora Leia, justamente para fazer essas coisas, né? Esses vibracionais, usei óleo essencial, mas o desbloqueio foi essencial, né? Então, essa experiência com essa freira, ela me deixou com medo, tá? E eu não queria mais enxergar, porque eu não queria apanhar. Olha que interessante, eu não queria apanhar. Né? Só que isso é engraçado, né, Guta? Quando eu descobri isso, eu já estava, quer ver? Eu acho que eu já estava bem com uns 42 anos, por aí, tá? Eu relembrei isso, porque a minha mente bloqueou. Caramba. É Eu muito não novinha, né? lembrava desse episódio. E aí veio tudo, eu realmente apanhei um ano inteiro. Porque era prática da escola na época. Ai, preguiçoso, ó, vai apanhar. Entendeu? E Então, a sua você... mente não quer saber como, né? O corpo da gente, pelo que eu estudo de física quântica, não é bem. Não, existia uma justificativa para aquilo, mas se você desejava inconscientemente bloquear a visão para uma proteção, o comando foi enviado. Então, para Foi bloquear, ela enviado. está mandando, né? Então, a gente faz isso. Agora, você imagina a coisa inconsciente, né? Como do meu filho, né? Aquela coisa que ele tinha medo de tirar o sangue do braço, né? Muito. Ele tinha medo. Por quê? Vou virar cobaia de novo? Vinha aquele instinto de sobrevivência, né, de proteção. Isso é interessantíssimo para a gente observar os filhos da gente, ou pessoas. Ah, fulano tem frescura, não entra na água de jeito nenhum, é fresco, é chato, é cri-cri. Não, às vezes tem um bloqueio de alguma coisa que morreu afogado, ou que bebeu uma água e engasgou quando era mais novo, ou de outra vida. Então, tem que se respeitar os limites do outro. Né? E não dizer que é frescura, que é bobagem, que é a pessoa chata, porque às vezes tem uma explicação real para aquilo. Às vezes é frescura mesmo, mas acho que muitas vezes, talvez até a maioria, seja uma frustração que ele não consegue. Tem coisa que não tem explicação, como você falou. Aparentemente não tem. Quando você vai aprofundar, tem explicação, mas aparentemente não tem explicação. E a pessoa, às vezes, consegue ressignificar e resolver, mas a maioria das vezes tem que ir para uma terapia, para uma coisa profunda, para verificar isso aí e solucionar, porque às vezes não é só o bloqueio da água. A água, de repente, é fluidez, é fluxo da vida, tem todo um significado que termina travando também, por causa do medo da água. Né? Tem toda uma. E tem as questões familiares também, né? Muito. Tem uma borra de café que a gente faz com o sobrenome do pai e da mãe. Essa borra é muito interessante porque eu trago a sua linhagem, né? E as suas crenças limitantes de ambas as famílias. Então, você vê, por exemplo, eu tinha um cliente, um empresário, lindo, 40 anos, bem sucedido, moreno, olha, entendeu? E não dava certo no amor. Olha que interessante, nenhum relacionamento dele dava certo.
o cara veio para mim chorando. Ele falou, o que tem de errado comigo? Você imagina o cara com dinheiro, bonito, gente boa. Qual o problema, né? Qual o problema? Ele começava, os relacionamentos acabavam sem uma explicação. Era tipo assim, as mulheres falavam, não quero mais, entendeu? Não acontecia nada grave. E ele não ia dar certo nunca, porque era um padrão familiar. Que vai se Dos repetindo. antepassados dele. Nossa. Por quê? Porque, olha só, justamente por ele ter dinheiro, os antepassados dele também tinham já. Só que por algumas vezes eles foram roubados pelas mulheres, ou casamento de interesse. E isso veio no DNA. Então o inconsciente dele falava assim, manda essa fulana embora, porque na realidade ela só está de olho no seu dinheiro. Não, eu conheço gente assim, viu? Você falou, eu já lembrei das duas pessoas aqui que tem esse padrão. E eu digo, cara, não é essa. Não, mas ela é interesseira, não sei o quê, e eu fico dando conselho, e o cara só pensa que todo mundo é interesseiro. E às vezes é mesmo interesseira, mas muitas vezes não é, são mulheres legais, tal, que querem se relacionar com ele bloqueia tudo. Eu digo, não, tu faz uma autossabotagem. Tu tem que resolver essa coisa da tua cabeça, porque tu acha que todo mundo tá atrás do teu dinheiro. E é um cara também bonito, bacana, né? Mas Então, não consegue tirar se não trabalhar nisso. isso é um bloqueio. Tá? É claro, totalmente claro que é um bloqueio. Eu digo, tem uma coisa errada aí, você tem que resolver isso internamente, no subconsciente, bem do além aí, tá? Esse problema, porque você trava a sua vida. E às vezes, Guta, sabe uma coisa interessante? Que o que me desbloqueou foi o islamismo. Olha só, a maioria de nós tem essa crença. Primeiro, assim, você mora em casa de aluguel, os pais falam, né? Tem que comprar casa logo, porque isso é dinheiro jogado fora. Oi, por quê? Você não mora, você não está desfrutando? Por que você está jogando dinheiro fora? Outro padrão. Olha, a gente só vence na vida com muito sacrifício. Pois é. Todo mundo diz isso. Você sabe que minha vida destravou quando eu entendi no islamismo o que é a roda da fortuna. Você sabe o que é a roda da fortuna? Não. É o dinheiro ter que girar. Então, por exemplo, eu vou pagar uma consulta para você. Quando eu estou pagando uma consulta para você, eu não estou pagando só uma consulta para você. Você está sustentando seus filhos, né? Esses filhos, eles precisam de material escolar, que você vai numa loja, que por trás da loja tem uma fábrica que emprega muita gente, certo? Ok. Isso é a roda da fortuna, né? Por exemplo, você vai pagar uma conta de luz. A gente não pode ficar reclamando. Isso é caro. Você acha caro? Fica quieto. Você não tem dinheiro agora? Fala, eu vou ter esse dinheiro. Porque, assim, por exemplo, dentro de uma companhia de energia elétrica, quantas famílias estão sendo sustentadas ali? Alguém para pensar nisso? Não. Então, quando toda a conta que eu pago com alegria hoje, falo, olha, que esse dinheiro abençoe todas essas pessoas que vão receber o fruto desse dinheiro. E ele volta para mim. Exatamente. Então, são crenças que você acaba não prosperando. Por que você tem que fazer sacrifício para ganhar dinheiro? Por que isso não pode ser prazeroso? Por que eu não trabalho por prazer e não por sacrifício? Tem que deixar isso fluir, e as pessoas dizem, mas não, porque é luta,
pode ser no momento, mas nem sempre. Logicamente, tem que ter determinação, foco no trabalho e tal. Mas não é não deveria ser sacrifício todo, né? Mas Se você foco falar e na cabeça que é, determinação pode ser, não né? é sacrifício. Foco e determinação não é sacrifício, é para Não, você porque se... flui. É, exatamente. Você está feliz. Ainda ganha dinheiro, isso é maravilhoso. É o que deveria ser para todo mundo. Exatamente. Né? Então, quando você lê uma borra de família, às vezes é uma coisa pequenininha que está travando sua vida. Quais tipos de leitura de borras que existem? Existem aquelas direcionadas, né? Existe a que você falou agora das famílias. Que eu fiz para você, eu gosto de fazer a primeira, que é egípcia, ela é geral. Eu não... É a neutra, né? Que a gente não faz pergunta nenhuma. Você vai do zero. Aliás, nenhuma você vai fazer pergunta. Nenhuma. Aí existem as direcionadas, que eu faço com cristais. As direcionadas, por exemplo, você fala assim, eu quero campo profissional e campo de relacionamento, ou campo de saúde e campo familiar. Enfim, cada campo é uma borra de café. Existe essa, com as 2 xícaras, que é de família, que eu leio a linhagem da mãe, a linhagem do pai, e no pires, que é a pessoa. Existe a borra grega, que a gente lê de uma forma diferente, né? Turca, enfim. Eu aprendi a ler vários tipos de borra. Então, a gente indica essa primeiro, que é um geral. Normalmente eu não sei nada da pessoa, não conheço, não sei nada. E aí, mas mesmo que eu conheça, ali dá tanta coisa surpreendente porque De vai vida tão... passada é impossível você saber, né? Não Realmente tem que tem, ser na leitura. não tem. Eu li uma borra esses dias para um empresário. Gente, aquilo foi a coisa mais, acho que uma das mais fantásticas, porque assim, o cara é totalmente cético, né? Totalmente. Aí eu vi que uma pessoa dentro da empresa estava prejudicando ele. Por quê? Porque ele tinha prejudicado essa pessoa. Gente, saiu no fundo da xícara um Monte Fuji, no Japão. No Japão. Eu falei, cara, você prejudicou uma pessoa e essa pessoa está na sua vida hoje te prejudicando no Japão. Caramba. Aí ele ficou bege, né? Porque ele falou assim, então ontem eu não sei porque eu comprei uma passagem para o Japão. Não tinha como saber isso. Nunca tinha visto o cara na minha vida. Caramba. Aí olha só, aí eu vi, eu falei, gente, você tem que tomar cuidado, porque esse cara, ele quer te prejudicar. E ele vai te prejudicar agora, tá no presente. Se o cara não tivesse preparado, ele tinha se ferrado no dia seguinte. Com certeza. Tem pessoas que destroem a vida do outro fácil. Então, você vê, né, é uma coisa que eu falei, você tem que fazer um trabalho de perdão com esse cara. É bonito você dizer isso, porque não é para ter ódio. Porque a pessoa também não sabe o que está fazendo. Não sabe? Não sabe, gente, não sabe. Não sabe. Então, eu não tenho como saber disso. Como é que eu vou saber que você comprou uma passagem para o Japão ontem? Entendeu? Sem conhecer a pessoa. Não tem como. Né? E saiu muito claro. Porque, sabe o que acontece, Guta? Tem uma coisa que é muito interessante na borra do café. Eu me preparo, eu tô com a xícara, eu começo a ver os símbolos, tá? Eu vejo. Aquilo é como um storyboard de publicidade. Aquilo vai passando como um filme, sabe? Na minha frente. É muito interessante.
Eu gosto muito de fazer, porque é um momento que eu acredito que eu atravesso de alguma forma alguma dimensão. A pineal faz você ter essa conexão. Não é à toa que eu coloquei a pineal como símbolo do canal aqui do Saúde Desperta, porque é justamente ela que faz essa conexão do físico e extrafísico. Aí eu coloquei aqui uma pineal, A glândula uma pineal. pinha que representa o pineal, né, que é o símbolo do canal aqui. Total, ela que faz essa conexão, faz ter essa visão. Ela é a tua antena, né? Uhum. Tem cristais ali. Eu estudei com o Dr. Sérgio Felipe sobre a glândula pineal. É maravilhoso, doutor Sérgio. Ela é tudo. E é interessante porque ela deve realmente, ela faz um trabalho, eu digo deve, porque eu não entendo a relação dela ainda cientificamente com a minha memória visual que eles falam, né? É interessante, eu não dirijo mais, né? Então, eu vou pegar o Uber, aí você vem lá, Honda Civic Prata. Eu não sei que carro é esse. Aí eu fico olhando e tento registrar aquela imagem. No dia seguinte, eu pego outro Uber, Honda Civic branco. Eu não sei mais que carro que é. Eu só tenho registro dos carros mais antigos da época que eu dirigia. Nossa! Olha que interessante. Tem uma outra coisa meio engraçada, né? Isso tudo aconteceu depois que eu perdi minha visão, tá? Eu não sei quando é um ser humano e quando é um espírito. Essa eu achei ótima. Eu paguei História um espírito ótima. durante 2 anos. Conta, Rita, conta essa história, que essa história é muito engraçada. Eu estava na mesquita. O pior é que sempre eu acho que tem uma doida junto comigo, tão doida quanto. Né? E eu tinha uma amiga também, da linha espiritualista, e eu vi um homem, né, de túnica, de galabia, que a gente chama. Toda sexta-feira a gente reza e almoça na mesquita. Aí tinha um homem dos olhos verdes, uma coisa assim. Gente, eu não sei como eu enxergava, porque eu estava quase sem enxergar, eu estava voltando a enxergar, mas eu enxergava o homem. E ele olhava para mim, aí essa minha amiga falava assim, esse cara tá te paquerando, esse cara tá te paquerando. Eu falava, acho que tá mesmo, porque ele olha para mim, né? Aí a gente ia pro restaurante e não via o cara. Passou o tempo, isso foram 2 anos, tá? 2 anos. Aí eu fui numa livraria espírita e eu escolho o livro até hoje pela sensibilidade da mão, tá? Eu falei, eu tenho que levar esse livro. Aí a menina falou, não, você fez 2 linhas da psicologia, leve esse, psicologia e espiritualidade. Eu falei, não, é esse. Guta, quando eu abri o livro, tá a foto do espírito ali na contracama. Eu fiquei tão chateada. Eu fiquei tão frustrada. Porque soube que era espírito, que não era um homem de verdade. Carne e osso aqui, né? Gente, agora eu não sei se eu fico triste, se eu fico feliz, né? Enfim. E esse espírito depois, ele apareceu no meu quarto um tempo depois. E ele falou assim, eu só vim te dar um recado, eu estou esse tempo todo para você. Ele quis que eu confiasse nele. Então ele apareceu num ambiente seguro para mim, que era a mesquita, né? Porque assim, eu tenho um certo controle da minha espiritualidade, não gosto de ficar, parece qualquer coisa na minha casa, não, tá? Então, ele queria criar esse elo comigo, né? E aí ele falou, você precisa ler livro tal. Isso é de uma vida passada que vai explicar muito, é de uma vida sua passada que vai explicar muita coisa. Guta, existiu o livro, ele me deu o autor, o nome do livro, eu não encontrava para comprar.
No dia do meu aniversário, meu primo do Rio de Janeiro chegou, sem saber, porque eu não contei para ninguém, com esse livro na minha casa. Nossa. E esse livro me explicou muita coisa. Só que assim, né, gente, os espíritos, eles são, né, espírito de luz é muito bonito, né? É lógico que não tem homem, ser humano, encarnado que se compara, né? Então eu fiquei muito chateada, entendeu? Mas O paquera lá, toda feliz. Meu paquera morreu, não tá nessa vida mais. nossa, que homem lindo e que luz, né? Lógico, Ai, lindo. tadinha. Mas, então, às Oh, vezes, eu fico meio confuso, de verdade. ai, meu Deus. Mas a minha visão espiritual, ela, né, e a gente agradece tudo, ela expandiu muito. E é curioso, né? Porque eu moro de frente para o mar, às vezes eu não vejo coisa perto, e eu estou vendo baleia, eu até fotografei baleia. Que lindo. Como se explica isso? Eu falo que hoje eu tenho uma visão seletiva, eu enxergo o que eu quero. E É Deus bom que é direcionada e fez. protegida. Hã? Bom que é direcionada e protegida, né, de certa forma. Amiga, só para explicar às pessoas, que eu acho que é uma coisa interessante. Na minha ignorância anterior de fazer a leitura com você, eu achava que eu tinha que tomar o café e você ler, para as pessoas entenderem que não é assim. É uma conexão que você faz e você lê, porque você que toma. Porque as pessoas têm. Eu mesmo fiquei, como é que eu vou fazer com você à distância? Se eu estou em Recife, você está em Salvador, e como é que você vai ler? E como é que eu vou tomar, mandar foto? Aí eu fiquei confusa e você me explicou. Era bom você explicar para as pessoas entenderem como é o processo, que elas podem fazer essa conexão com você de qualquer lugar online. Tudo é uma adaptação, né? Quando entrou, eu realmente lia presencial, mas o presencial, ele não é, você vê que nada é por acaso, né? Ele não é tão legal porque normalmente você tem uma sala, você tem um tempo determinado, que não deve passar de 1 hora. Só que a borra de café, ela vai secando, então conforme ela vai secando, aqueles grãozinhos, né? Aquele pozinho, ele vai caindo e formando outra imagem. Então eu levo em média 3 horas para ler uma borra de café. O que acontece? Quando eu faço oração, eu peço permissão, eu faço oração com você, como eu fiz. Faz com o Faço pessoal. oração dentro do café. Na realidade, não é eu tomar um café que é importante, é eu estar conectada com você e fazer oração dentro do café. A hora que eu faço essa oração dentro do café, ali fica impregnada a sua energia. Entendeu? Às vezes, não precisa nem, dependendo da borra, como é de família, por exemplo, eu coloco o sobrenome debaixo do pires por um tempo e aquilo é feito uma conexão, né? A gente usa também, eu uso o café com gráficos radiônicos para acelerar o processo, né? Então, e a pirâmide de cobre. Então, tem vários tipos de borra que você faz essa conexão, porque tudo é energia. O seu nome, o seu sobrenome é energia. Então, você não precisa estar comigo. A partir do momento que a gente está no telefone, eu estou captando sua energia, né? Então, e tudo é uma permissão, né? Para tudo eu peço permissão. Eu não trabalho com volume. Eu não leio mais de uma borra de café por dia, porque ela demanda uma energia muito grande da minha parte. É muito grande mesmo. Eu tive essa experiência com a Rita, é uma dedicação, é uma conexão profunda. É muito mais, por isso que eu disse, não, tem que fazer entrevista com a Rita, porque é muito mais do que a gente imagina, a leitura da borra de café. Dessa maneira que você faz, é muito além do que a gente vê por aí. Então, por isso que tem que ter todo esse respeito, essa gratidão do seu trabalho. E eu estou muito feliz de ter tido você aqui conosco, Rita, minha amiga amada, muito obrigada.
Obrigada. Queria que você passe seu contato para as pessoas entrarem em contato com você e poder fazer a leitura também. Tá, o meu contato, eu tenho o @Rita de Seta Oficial no Instagram e o WhatsApp é 71981467351. Perfeito. Esses contatos, o telefone e o Insta vão estar aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar, então quem quiser é só olhar aqui na descrição e já vai ter acesso aí direto à Rita e poder fazer sua leitura e dar uma fluência melhor, clareza, quebrar essas crenças, quebrar essas travas aí na sua vida e ser mais feliz na sua saúde física, mental, espiritual, energética, deixar sua vida fluir com leveza do jeito que deveria ser sempre. Minha amiga, eu te amo, muito obrigada. Amei ter você aqui. Beijo grande. Até a próxima.